Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. O que leva todos os anos centenas de jovens universitários a darem uma boa parte das suas férias para se meterem de boa vontade em tugúrios, por vezes infectos e sem condições, onde mora gente com ratos e sem água por esse país fora para lhes dar melhores condições. Em Portugal, mais de 420 mil pessoas vivem em pobreza habitacional, mais de 60 mil não têm água canalizada e cerca de 30 mil não têm sequer eletricidade. Hoje falo da Just a Change, uma IPSS que cada ano reabilita uma centena de casas de particulares em situação de pobreza habitacional através do voluntariado universitário. Acreditam que ao reabilitar uma casa estão a criar uma mudança fundamental na vida dos seus habitantes. No total, há umas semanas celebraram em Tomar a casa reabilitada número 500 e já ajudaram mais de 200 instituições. Convidei para isso Simão Homo de Sousa. Ele é voluntário desde a primeira hora, que há uns anos levou o projeto para o Porto, hoje é o seu diretor executivo. O lema da Just a Change é reabilitamos casas, reconstruímos vidas. Uma espécie de querido mudei a casa, mas com a intenção social e genuína e sem holofotes da TV. Olá Simão, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito obrigado, João Paulo. É um grande prazer estar aqui também, estar a falar contigo. Eu vou começar pela tua formação. Tu formaste em Ciências do Desporto, se não me engano. Exatamente. Nada a ver com isto. Nada a ver com isto, mas é bom estar em boas condições desportivas e físicas. É claro que, porque trabalhar nas obras também tem a sua fatura, não é? Também tem o seu peso físico. e tu ajudas muito. E tiraste depois um mestrado em reabilitação cardíaca, isto existe? Exatamente, tirei pela Faculdade de Universidade Humana e, portanto, na altura, era onde eu me via a fazer caminho, depois de tirar desporto e ciências do desporto, não me via a ser professor, não me via a ser treinador, não me via assim nas coisas mais óbvias e estava a surgir, nessa altura, e já há alguns anos, uma vertente grande do exercício na saúde, sobretudo na reabilitação cardíaca. Que é para pessoas que têm problemas cardíacos. Exatamente, o efeito que o exercício tem na reabilitação dessas pessoas, portanto, aliado à dieta, aliado ao psicológico, etc. E estagiei, inclusivamente, depois um ano em hospital. Hospital Beatriz Ângelo, ali em Lourdes. Isso mesmo. Muito bem, e depois fizeste este estágio e também neste foste bolseiro da FCT, tiveste a recolha de dados neste Augmented Human Assistant Project. Exatamente, e voltaram uma vida atrás, porque depois a minha vida deu mesmo uma volta completamente diferente. Mas é engraçado porque tu já estás desde 2011 no Just a Change, começaste como voluntário e tal, isto fundou-se em 2010, portanto foi um ano a seguir que tu entraste. Exatamente. Mas, entretanto, chegaste a diretor, mas tiraste depois umas formações muito giras de... Ora bem, vamos encarar isto não é só um grupo de amiguinhos que se junta para fazer uma coisa bonita, mas tiraste, interessante, na AES, uma gestão de entidades sem fins lucrativos. Exatamente. Tiraste uma de liderança eficaz, um curso que eu adoro na Nova School of Business, que finanças para não financeiros. Verdade. Achei isto ótimo. No fundo, para ajudar também na gestão deste projeto, que começou como uma coisa de amigos e depois adquiriu uma dimensão já. Sim, e nós no Just e dentro da equipa temos muito essa vertente de nos picaçarmos a continuar a formar, até porque grande parte da equipa acaba por ser de backgrounds muito, muito diferentes e não necessariamente o engenheiro ou o arquiteto. Exatamente. Também temos, mas acabamos por ter aqui um background muito variado. Há muitos advogados, Sim, temos mesmo um bocadinho de tudo. Artistas, designers, não é? Sim, engraçado. Se calhar as obras também passam por todos esses. A engenharia civil, como eu digo, tem agrupa desde o direito à economia, não é? Essas áreas todas, sim. É muito chique. Pois, claro que nas obras temos de ter quem percebe efetivamente da arte e subcontratamos empreiteiros e parte técnica, fiscais de segurança, etc. Tu és uma pessoa que eu conheci sempre muito, muito voluntariosa e muito boa pessoa, Simão. Toda a gente diz isso, os seus pais, os seus irmãos, inclusive aqui há 10, 12 anos, ou durante uns anos, que colaboraste nesta Missão País. Fala um bocadinho disto. É uma missão que vocês, durante também um período de férias, vão para uma localidade, alguns no país, e inserem-se na comunidade, fazem atividades, é isso? Sim, e daí também o Just a Change bebeu e o Just a Change surge em 2010 com uns amigos que pouco antes tinham feito Missão País
e daí surge um primeiro grupo que depois vai cantar para baixo. Posso, se calhar, contar um bocadinho dessa história, não sei se já. Sim, claro que sim. Mas para não perder a resposta, portanto, a Missão País é um movimento católico, neste caso, em que desafia os estudantes universitários na pausa ali de fevereiro, entre semestres académicos, a ir em missão, e é isso mesmo, portanto, a ir para regiões, as mais diferentes regiões de Portugal, muito para o interior e tudo mais. Vão uma semana, um grupo de 40 jovens, 50 jovens, em missão. Alguns vão animar a escola, outros vão para os lares de idosos, outros vão bater porta a porta e vão encontrar as pessoas nas mais diferentes realidades e fazer companhia, falar, alegrar, missão. Incrível, isto já existe portanto, desde 2010, por aí, ou até antes, no seu país, 2012, tenho aqui, quando tu entraste, 2012, 2016, tiveste estes anos a ajudar, mas de facto é assim uma presença, as pessoas depois ficam muito agradecidas, vocês depois voltam às terras? Tentamos. Algum acompanhamento, algum posterior a isso? É porque as pessoas devem ficar cheias de saudades, miúdos, pequenos, e fazem jogos, fazem coisas, com certeza, não é? Eu estive na origem da Missão País, acabei por estar muito envolvido, exatamente, como chefe de missão, como se diz, na altura, criei na altura com a Marta Líbano Monteiro as missões da Faculdade de Necessidade Humana, onde eu andava e que não existiam. Mas é um movimento de ciclos de 3 anos, portanto vamos para Ericeira durante 3 anos e depois muda para outro sítio, portanto as missões vão mudando de localidade. Lembro que uma vez colaborei com uns, fui dar umas aulas, umas conferências, era em Castanheira de Pera, aliás com uma prima tua, a Luísa Homem, que fazia isso, que era lá a chefe de missão, então neste caso. Isto de facto eu vi o acompanhamento daquelas pessoas todas encantadas com aquele grupo de 40 miúdos que iam para lá, é muito, muito interessante. Nós no Just tentámos replicar um pouco isso e os nossos campos de férias hoje em dia, o chamado programa Campinho, que é o nosso programa core, replica um pouco essa... Do Just a Change, sim. Sim, o Just a Change não é católico, assumidamente. Não é confessional. Acabamos por ter muitas pessoas católicas e a origem até teve... Mas também tem voluntários que não são? Sim. Portanto, não há necessariamente credo. Não é, exato. no Just a Change. E isso alarga também muito o espectro. Portanto, quem quer fazer voluntariado não tem de ser necessariamente católico, não tem que... Exatamente. Muito bem. A nossa única vertente para ser voluntário é mesmo, e ainda é, talvez não venha a ser no futuro, é ter mais de 18 anos. Portanto, é ser maior de idade, pela responsabilidade trabalhar nas obras, tem, também. Exatamente, por questões de seguros, toda essa parte. Segurança. Mas depois temos pessoas de 70 anos, reformados, temos pessoas que... não sabia. Então não é só universitários, não é só. A maioria, ao grande grosso, são jovens universitários, mas a verdade é que temos mesmo um pouco de tudo já. Um leque variado. E inclusive eu tive, enquanto estava a investigar isto, Simão, havia pessoas que até já tinham, o Sr. Jorge, faz conta, que foi um dos beneficiários e que depois a seguir noutras casas ajudou nas obras e ficou para sempre amigo. São os grandes casos de sucesso. Muito engraçado. É um beneficiário com a transformação ser tal que ele que se calhar não saía de casa há anos, não interagia, não falava, sai ao encontro do próximo que vive ao lado ou que vive na terra e que precisa de ajuda. E é mesmo transformador, torna-se voluntário do Just. E sei que tu também és muito amigo, por exemplo, agora estou a falar dos descobridores, por exemplo, aqui há um campo de férias que organiza esta fundação de Ferreira dos Azeses, instituído pelo teu pai, aqui na zona de Ferreira dos Azeses, Fundação Maria Dias Ferreira, e que organiza estes campos de férias para crianças mais carenciadas da região, da zona. Região, exatamente. E que são campos de férias também, portanto, passam-se em agosto, julho, o que seja, durante 15 dias? Sim, e também uma semana, normalmente. Uma semana? Sim. Ou têm atividades com os miúdos, eles vivem lá, acampam lá, ou vivem lá em casa? Sim, então uma semana acantonados, ou connosco, exatamente, acantonamento, e é proposto por um grupo de jovens, também de animadores, propõe Sim, eu ia dizer imaginário, mas portanto foi um plano para a semana também e um plano tema, de cada campo tem um tema, é isso? Exatamente. Um plano para como é que nós vamos desenvolver e proporcionar a estes jovens que aqui em Ferreira não têm assim tantas possibilidades, como é que vamos trazer aqui também Deus, portanto esses campos também têm uma vertente religiosa, mas não só, e portanto como é que os vamos desenvolver e capacitar. Mas depois, por exemplo, há um tema, descobrimentos, faz-te conta, e depois eles têm que montar um teatro sobre os descobrimentos e fazer jogos, pen and paper sobre os descobrimentos. Muita imaginação.
atenção à mistura, exatamente. E para esses miúdos isso impacta completamente. Se calhar alguns depois mais tarde vão ser animadores por aí fora, não? E isso é um ciclo também muito giro de ver. É um bocadinho a mesma lógica que no Just a Change o beneficiário que se torna voluntário, é um bocadinho isso também que acontece nos descobridores, que é animandos que se tornam animadores e coordenadores de campos para os seus mais tarde. Muito bem. Então, este aqui no Just a Change não estás a fazer uma coisa muito diferente disso. De facto, há esta constatação terrível que em Portugal mais de 420 mil pessoas vivem nesta pobreza habitacional e mais de 60 mil ainda não têm água canalizada e 30 mil não têm eletricidade. Isto no século XXI é uma coisa que nos faz sempre um bocadinho de confusão. Eu vi aquele vídeo, há um vídeo na net que ele a propósito da Fundação Amália Rodrigues que vos ajudou e que tem, esta é uma casa portuguesa com certeza, este vídeo com o apoio da Fundação muito bonito, que foi feito no Dia Mundial do Fado, onde se celebrava-se os 100 anos do nascimento da Amália. E portanto, o Just a Change é uma associação sem fins lucrativos que já desde 2010 reabilita casas, neste momento, em todo o país. Isso, pessoas carenciadas, não é? Portanto, são pessoas que não só têm uma pobreza habitacional, mas depois a pobreza habitacional molda a própria pessoa. E por isso é que nós dizemos que reabilitamos casas e reconstruímos vidas. Portanto, estamos a falar de pessoas que muitas delas nunca tiveram uma casa de banho, não sabem o que é tomar banho de água quente, não sabem algumas delas o que é beber água em casa, têm que ir ao poço da aldeia, à fonte. Estou-me a lembrar de uma aqui em Camarato, ou aqui perto, em Lisboa, ao pé do aeroporto, ao pé da estação. Sr. Jorge, a 30 metros da estação do metro do aeroporto. Uma casa, parece uma casa normal como as outras, depois já não conseguia ter acesso a casa bem, não tinha água, tinham cortado as contas de eletricidade e luz. Exatamente. E viviam assim há anos. Sim, e esse caso também tinha aqui uma perda de esperança completa. As pessoas depois entram num ciclo em que é mais uma caixa, é mais uma coisa que fica ali, é mais uma sujidade. E portanto aquilo torna-se também um ciclo acumulador, não é? Há muitos, vocês apanham muitos hoarder, como dizem os americanos, não é? Estas pessoas que acumulam coisas. E esse caso era crítico. Entrar naquela casa o primeiro dia foi muito impactante. O cheiro, aquilo era um resto de chão e os vizinhos queixavam-se do cheiro. O resto de comida e coisas, embalagens de comida podres com anos. Sim, ratos à mistura, e estamos a falar disso, estamos em Lisboa, estamos em Minas Olivais. Portanto, uma pessoa depois normal, e que depois da obra talvez limpa mais a casa que eu. Super cuidadoso, as coisas organizadas, as coisas limpinhas, e voltou a ter esse gosto, voltou a redescobrir o que é ter uma casa arrumada, o que é convidar pessoas para ir a casa, o que é sair com... Uma coisa que ele não fazia há anos. Casa, exatamente. Ele tinha vergonha até dos vizinhos, com certeza. Isso mesmo. Tinham ouvido os vizinhos que punham sítios na porta a dizer que iam denunciá-lo, ou iam não sei o quê. Sim, também já tinha recebido avisos, exatamente. Isto nasceu, portanto, em 2010. Estamos a falar de dois colegas, o António Belo e o Lourenço Almeida Brito, que eram dois colegas de faculdade, se não me engano, que iam tocar para ganhar umas massas na Baixa e tal, e fizeram algum dinheiro, e depois viram um sem-abrigo que não tinham, de facto, feito ali perto. Viram ali muitas pessoas que estavam na situação de sem-abrigo, que não tinham ainda nada nos seus chapéus ao final do dia, e aquilo de alguma forma tocou-os e impactou-os, e eles decidiram ali na altura, vamos pagar o jantar. Vamos pagar o jantar, uns frangos e uns caldos verdes, e levaram 5 ou 6 a jantar, e isso foi assim o primeiro momento que marca o Just a Change. Eles foram falar contaram aquela experiência impactante. Outros colegas, houve missão para ir, lá está, e pelo meio trouxeram, vem com aquele espírito impactante de vamos fazer missão, e começaram então a ir cantar para a Baixa com outros amigos. Aí, flash mobs e coisas. Flash mobs, coisas muito amadoras, mas com muito boa vontade e propósito. Para angariar algum dinheiro para também, depois o quê? Também dar esses sem-abrigo? Sim, inicialmente o projeto era à volta da alimentação. Sim. Depois descobrimos na altura que já existem estruturas e respostas organizadas, Comunidade de Vida e Paz, Banco Alimentar, etc. O ReFood apareceu na altura. Apareceu também na altura. Exatamente. Portanto, já há quem esteja a dar resposta a isto. A carência alimentar era uma coisa que já está atendida, mas a habitacional não. A habitacional não. Calhou por acaso na altura recebermos um pedido de ajuda de uma tia do António, se não me engano, que trabalhava numa IPSS. Portanto, uma coisa assim muito... vejam lá se podem ajudar, e depois nós era uma coisa de obra na casa, ou pintámos paredes, e nós, eu conto a brincar, mas fomos mais estragar do que arranjar, porque levámos com uma lata de tinta e umas trinchas para... Bem, não sabíamos fazer nada, não é? Não sabíamos o que era pintar, não sabíamos o que era reparar. Não tem nada a ver com... Foram evoluir depois para coisas mais complexas, montar casas de banho e ligar eletricidades, não é? Isto já são coisas muito mais... telhados. Muito técnicas, e hoje em dia fazemos de tudo.
e lá está com uma dimensão muito grande. Este ano vamos fazer mais de 114, vamos fazer cerca de 114 casas, portanto já é um volume muito grande, e se calhar dessas 114 estamos a falar de 50 casas de banho de raiz, portanto pessoas que novamente não tinham casa de banho. Estamos a falar certamente 50 ou 60 telhados, portanto infiltrações, um problema crítico também que vamos encontrando. Chuvilhos em casa, chuvilhos na cama. Não. Eu lembro que em 22 tinha aqui um número, recuperaram 66 casas, dessas 49 não tinham casa de banho, ou tinham e não funcionavam. Exatamente. É impressionante. Porquê é que a casa é tão importante, a casa, Simão? A casa é importante porque é a origem de muitos problemas e fomenta esse ciclo vicioso que eu falava, e é sobretudo importante na lógica de solução também para muitas coisas. Portanto, como nós costumamos contar, não é? Portanto, as pessoas, o nosso antes e depois da obra é muito impactante, e as fotografias são altamente tem filmezinhos sobre cada casa, que é fachada, antes e depois. Só que também conseguimos, se calhar não é em 2 semanas como fazemos a casa, mas se calhar em 2 anos também vemos grandes antes e depois nas pessoas. Desempregados que passam a empregados, pessoas que consumiam substâncias que conseguem largar, e isto é porque a casa tem um impacto grande e transformador. Exatamente. O ter um espaço. E teve cá o Américo há pouco tempo de crescer, e eles têm aquele programa do Housing First, que é isso mesmo, que é, e o que nós fazemos é isso. Eu também dizia isso. Primeiro temos que dar direito fundamental das pessoas, e depois resolve os problemas delas. Exatamente, as pessoas conseguem sair mais à vontade, conseguem tomar o banho antes da entrevista de emprego, e que assim conseguem emprego, conseguem voltar a reatar laços familiares que tinham sido perdidos porque não havia condições. Também tivemos casos em que as crianças, uma família jovem, as crianças iam ser retiradas pela Segurança Social. Esta casa não tem condições, mas uma família estruturada, e portanto queria ficar com os filhos, não havia ali maus tratos, etc. E que graças à obra puderam ficar com os filhos. Isto é um impacto que não se mede, não é? Quanto é que vale umas crianças poderem ficar com os pais serem criados e na sua vizinhança, que reconhecem, não sei o quê. É engraçado, tu já falaste de alguns problemas importantes, alguns casos dramáticos que já assististe. Este nome é muito engraçado, Just a Change, porque que significa também isso, não é? Em inglês, uma pequena mudança, mas também significa um trocozinho. Give me just a change, dê-me umas moedas, é muito giro. Início, não é? Isso é mesmo. Foi a ideia do António ou do Lourenço? Acho que até do Gonçalo Coimbra, se não me engano, que também foi um dos fundadores. Colabora desde o princípio. Exatamente. E que na altura, quando nós estávamos na rua, e o que fazíamos ainda, eu já não sei eu acho que o nome ainda era para a alimentação na altura, não necessariamente para as casas, mas a ideia era essa, a maioria das pessoas que estão na Baixa são estrangeiros, e portanto o Just a Change era para chamar, é apenas uma mudança. Give me just a change, não é? Dá-me apenas uns trocos para eu fazer Just a Change na vida das pessoas, apenas uma mudança na vida das pessoas. E ficou, e é identitário hoje em dia, não é? É engraçado que os beneficiários têm de perceber que não estão a julgá-los, e vocês conseguem fazer isso muito bem. Vocês têm que dar alguma formação, porque há, no fundo, de repente, um grupo de voluntários que vai para situações em que pode achar nojo, ou pode achar que são pessoas com vícios, ou pode achar, não é? Eu lembro de miúdos, uma casa que vocês ajudaram e que recuperaram, havia um miúdo de 17 anos que era o filho, que quase não saía do quarto, tinha vergonha de dizer aos colegas e levar lá à casa, nunca levaria e tal. E depois no primeiro dia já estava, o que é que eu posso ajudar? A querer ajudar? Mas há de facto não há aqui julgamento envolvido, isso é muito importante. Sim, é uma tarefa difícil, porque nós, a formação é muito limitada, e porque nós abrimos inscrições, e depois as pessoas são alocadas a programas e têm ali um briefing inicial. Claro que nos casos dos campos é um pouco diferente. Nas cidades trabalhamos por turnos rotativos. Porque vocês têm durante o inverno, no ano letivo, digamos assim, podem intervir mais nas cidades, Lisboa, Porto, quando é verão, Braga, podem ir para localidades mais Ferreira do Zezer no verão montamos o tal programa Core. Este ano fizemos 84 casas durante os 3 meses de verão. É assim, de facto, o nosso grande bolo de impacto. Acontece aí. Isto está sempre a aumentar de ano para ano, não está? Exatamente. Tem vindo a aumentar. Sim. O ano passado, ao todo, fizemos 85 casas. Este ano estamos a fazer 115, portanto é um crescimento brutal. E é o país todo, os municípios abrangidos já são desde Viana do Castelo a Lagoa, não é? Verdade, do Algarve ao Minho. São mais de 20 municípios. É impressionante. E nesses programas vamos 2 semanas, por exemplo, para Ferreira do Zezer, lá está, e estamos lá com um grupo de 40 voluntários, 30 voluntários, que todos os dias acordam às 6, 7 da manhã, vão para as obras. Portanto, estamos a realizar é o dia-a-dia de um campo deste. Campoino, chama-se Campoino? Campino.
Os nomes estão todos em inglês. É o Turn Up, é o Campino, é o All-In. Exatamente. Portanto, vão lá, acordam manhãzinha de madrugada? Sim, ficam lá, portanto, a dormir, malta de todo o país, vai para lá 2 semanas, arranjamos sítios, desde escolas, fundações, pavilhões, para ficar. E depois estão essas 2 semanas em trabalho muito intenso de obra, porque a obra tem que acontecer nessas 2 semanas. Obras que lá estavam desde o telhado à casa de banho. Com eles têm os técnicos, idealmente locais, portanto técnicos empreiteiros que estão na obra e que têm este know-how, e que são ao mesmo tempo professores destes voluntários que são não qualificados. Portanto, que são... Só têm boa vontade, mas não sabem o que é o colher de pedreiro. Exatamente. Muitos já sabem, porque temos graças a Deus também, e por muita sorte, um perfil de continuidade grande, e portanto temos voluntários que estão connosco há 5 anos, voluntários que estão connosco há 2, 3 e que vão ficando e que insistem em voltar. Podem. Exatamente. Estrangeiros e portugueses? Também estrangeiros. Temos um caso de um estrangeiro australiano que já veio 5 vezes cá de propósito, incrível. E fica cá 1 mês connosco a reabilitar. Não podem ser menores, já sabemos isso. As idades também variam muito. E começaram, aliás, com bolsas de voluntários só. Eram voluntários a trabalhar para voluntários, mas hoje em dia já têm funcionários mesmo, não é? Exatamente. Já têm 20 e tal pessoas. Durante 5 anos, portanto, de 2010 a 2015, eram só um projeto puramente voluntário, aí com o António Bell e com o Lourenço também a liderar, mas com o seu tempo livre, não é? Eram estudantes, e depois o António decidiu em 2015 arriscar e dedicar o seu tempo a full time. Profissionalizar a coisa, digamos. Profissionalizar, foi o primeiro profissional, trabalhador de entrou Just. Aí o Amado. Depois entrou logo a seguir o Amado. Este é um mestre de obras, é um angolano, muito bom, que também já está com vocês desde há quase 10 anos. E apaixonou-se por isso, e é de facto... veste a camisola de Just a Change como literalmente. Os voluntários rapazes e raparigas são diferentes? Não, ou seja... Ali fazem o mesmo trabalho todos. Fazem exatamente o mesmo trabalho, surpreende muito. Temos até, e isso é comum no voluntariado, temos sempre mais inscrições de raparigas do que rapazes, seja em que área for, mesmo na nossa, que é obras. E depois na obra são todos... Fazem todas as tarefas que portanto, é o que é preciso. O que surpreende muitos mestres de obras, que isto nós estamos em Portugal, não é? Portanto, o Trolha, que manda aquele piropo, etc. Mas que tem um efeito altamente transformador e também repetidor. Os mestres de obras que nunca trabalharam, que por norma nós pensamos, estas pessoas não querem saber disto, querem fazer o seu trabalho e ir embora. Não há aqui vertente social, não querem perder tempo a ensinar miúdos, não é? Que não percebem nada disto. Sim. Mas não, cada ano que passa vamos para novos sítios, tentam, experimentam, nós pronto, corremos sempre ali um risco ainda não conhecemos ninguém em Tomar, vamos tentar arranjar aqui mestre de obras, pode correr bem ou mal. Tendencialmente corre muito bem e querem voltar a trabalhar connosco e dizem, quando voltarem digam, têm muita paciência, a maioria gostam ali da vertente obviamente social, de estarem a fazer uma casa que se calhar não é para um turista ou para um francês, que tem ali, ou para um imigrante, que seja, mas é para uma pessoa que vive ali na sua terra, que ele se calhar até conhece. Vocês mobilizam beneficiários a participarem na intervenção? Sim, ou seja, tentamos sempre que o beneficiário esteja... de qualquer maneira. Sim, ou seja, para isto não ser de facto o querido mudei a casa e nem ser... Em que a pessoa vai passar para um resort uma semana e quando chega está empreiteiros, lá está, porque aí se... Acontece, acontece casos em que a casa vai toda abaixo, ou a intervenção é tanta... Sem condições, estou-me a lembrar daquelas que era só 4 parentes e uma lona. Isso. Mas mesmo aí há casos em que as pessoas ficam e querem ficar... Tem que fazer um telhado? É isso, e é isso, e durante o verão estão lá e nós vamos tentando dar mais trabalho para a gestão, não é? Porque a pessoa está lá, temos de ter cuidado, e o pó, e ao final do dia temos de deixar aquilo mais ou menos arrumado. Mas a verdade é que o que queremos é isso, porque se a pessoa sair, o voluntário não acrescenta valor, não é? O voluntário contacto que quer, também, que é muito importante. É o contacto, é o envolver, é o estimular, a pessoa vê que estão ali jovens. Ouvimos muito aquela frase do ainda há esperança nos jovens, a alegria dos jovens. Esta geração não está perdida. Exatamente, ouvimos muito isso. Mesmo a ver. E é mesmo o que transforma também. As pessoas, a caridade tem aqui um efeito transformador, que as pessoas, se estivessem a pagar por aquilo, não davam aquele valor, nem isto seria tão transformador. O serem pessoas que estão a dedicar o seu tempo, que não têm jeito nenhum para aquilo, mas estão a se esforçar-se, estão a querer agradar, ao mesmo tempo estão a conversar, estão a querer saber mais da história da pessoa. A pessoa que não fala com ninguém há anos, às vezes meses. E é engraçado porque vocês cuidam das casas deles, mas depois muitos deles cuidam também de vocês. Exato, fazem coisinhas, fazem bolinhos, é vão ao supermercado comprar com o pouco que
têm, Exato. uma frutinha, cozinham é para quase nós. o óbolo da viúva, quer dizer, não é aquela coisa, é impressionante. Os perfis de beneficiários mais comuns, estou a imaginar que sejam idosos, pessoas, adultos sozinhos, famílias com crianças. Fotografia também muito típica do nosso país, não é? Também muito o mundo rural que temos, muitos casais de idosos, e daí também o isolamento grande que sentem. Nós tivemos casos em que fomos lá uma primeira vez e as pessoas começam a chorar, a dizer, olha, eu não falava ou não via ninguém, ou ninguém me perguntava nada há 2 meses. A solidão destas pessoas, não é? E também as instituições também têm esta ajuda que vocês têm, já quase 200 já, que ajudaram até hoje. Exatamente. Mas eu estou a pensar na Cerce do Eiras, estou a pensar na Estelar de Nosso Senhor do Livramento, no Porto. A Casa da Alegria, por exemplo, aqui também em Lisboa, que acolhe aqueles que vêm das ex-colónias para serem operadas cá. O Lar Maria Drosta, em Lisboa. Muito engraçado, vocês ajudam, aí sim, há umas pinturas e umas arranjam as instalações dessas instituições. Sim. Também já impactaram milhares de pessoas com isso. Exatamente. Mais de 10 mil beneficiários. Ou seja, são casas também para muita gente, não é? Porque muitas pessoas passam por ali. Centros de dia, passam ali o dia, lares de idosos vivem ali. É muito engraçado ter creches, essa vertente, não só as casas, o dia às mas crianças. Os sítios onde eles estão. Muito giro. E é verdade, são espaços para serem vividos e que também impactam. Aí, claro que não é tão transformador, ou a complexidade da obra, são mais pinturas, são coisas mais leves, e é com um modelo que é o tal all-in, que envolve empresas, portanto também só o fazemos graças ao apoio porque o nosso core e o nosso foco é a pobreza habitacional, e portanto pessoas que vivem em casas de pessoas sem condições, em casas não dignas e sem condições. Percebemos foi que havia também começámos a receber muitos pedidos de IPSS, não conseguem reabilitar os nossos espaços, nós não temos orçamento para isto, não é? Onde passam dezenas e centenas de pessoas, portanto também é importante essa... Exatamente, e que o seu pouco orçamento está dedicado também à sua missão. Se a missão é... Pois, se gastarem em obras, vai-se grande parte do seu core business, digamos assim. Exatamente. Muito importante. E juntámos aqui outro lado, que eram empresas também a começar, na altura, ainda em 2016, a não querer fazer os clássicos paintball e canoagem, team buildings, exato. E a querer uma coisa mais social e impactante, e portanto é uma juntámos isto, ideia, é fantástico. e tem corrido muito bem. Temos por ano mais de 4.000 voluntários corporativos, são assim números grandes, apoiamos mais de 50 instituições. E portanto é um outro lado de impacto que estamos a conseguir fazer e viabilizar. Esta pobreza energética tem a ver, está ligada a esta pobreza habitacional, não é? Como você descobriu, que havia pessoas que faziam fogueiras dentro de casa para se aquecerem. Houve muitas notícias sobre isso este ano. Há quem faça Portugal é o segundo país da União Europeia onde a mortalidade aumenta mais no inverno, que é um número impressionante. E depois tem o apoio profissional, portanto, estes empreiteiros, mestres de obras, vocês, quem é que sinaliza quem é que pode ter acesso a estes benefícios? São as câmaras em fundações ou assim, locais que sinalizam? Olha, sim, portanto, qualquer pessoa pode sinalizar. Temos um botão no site que diz sinaliza uma casa, e recebemos muitos vizinhos, IPSS, familiares, e custa. Há muitas descrições difíceis, porque também nós não conseguimos chegar a todos ainda. Claro. Mas também é importante este trabalho centralizador e de mapeamento, não é? Onde é que estão estas pessoas? Exatamente. Quais são? Quem é que são, de facto? E o nosso trabalho aí é depois reencaminhar para as câmaras. Câmaras são aqui o nosso parceiro core no terreno. Que tem o valor social, que tratam tem a estrutura, não é? Tem as juntas de freguesia, tem assistentes sociais, portanto estão no terreno, conseguem fazer esse levantamento. A realidade local. E portanto nós, quando falamos com uma câmara, o que pedimos normalmente é 3 coisas. Portanto, olhem, sinalizem, são vocês que dizem aqui quais é que são os casos, nós depois que vocês é que estão no terreno, nós não sabemos, validem, não é? Portanto, validem que de facto esta pessoa, isto não é uma segunda casa, ou que de facto é uma coisa legal, que podemos ir para lá, a casa é deles, exatamente, que não é uma ocupação, tudo isso. E depois também pedem mão de obra, pedem técnicos ou material? Pedimos financiamento, portanto as câmaras são muitas vezes cofinanciadoras dos programas, ou financiadoras na totalidade até, principais, algumas delas, e depois apoio logístico. Portanto, um campo, um programa implica gestão de resíduos, implica alimentação para os voluntários, implica a estadia, dormidas, exatamente, e portanto só que acaba por ser um programa que as câmaras também gostam muito e tendem a repetir. Em Ferreira dos Azeros foi também o primeiro gostam. E estamos desde 2015, Óbidos foi em 2016 e continuamos. E é o que nós dizemos e o que eles dizem, que é, enquanto houver pobreza, cá estaremos, e este programa faz todo sentido porque torna-se um programa comunitário. Hoje em dia vamos a Ferreira e as pessoas, pronto, é o Just, já conhecemos. E depois o fornecedor de materiais já ajuda e oferece a entrega. E depois pessoas o padeiro... O mestre de obras não é
A câmara que tem pelour de obras? As câmaras varia muito. Portanto, há câmaras com respostas já tipificadas, há câmaras que têm os mestres de obras e têm equipas de obra que fazem alguns desses programas. Também é muito difícil para as câmaras intervirem em habitação particular, não é? Porque eles optam mais muitas vezes também pela parte de respostas sociais, comunitárias, públicas, etc., dos bancos sociais, etc. Mas depois há um padeiro local, estavas a contar ao padeiro local que faz. Ao padeiro, à senhora da fruta, e depois aquilo torna-se mesmo um programa comunitário que já nos conhece e que a IPSS também já sinaliza e que já ajuda, etc. É muito bom. Muito giro, porque de facto isto tem muito impacto, como vocês explicam também no vosso site, na pobreza, na diminuição na redução da pobreza, na redução da criminalidade da população, por exemplo. É um negócio social que é muito importante. Quem pede ajuda, há imensos casos no vosso Instagram que se vê, estou a lembrar do Sr. Jorge, também uma casa muito complicada, isto já há 2 anos, com ratos e baratas por todo lado, também é acumulador ele, e que é uma citação, estou a citá-lo, a dizer: a minha vida era uma desgraça porque eu estava metido numa pocilga, dizia ele. Impressionante. Alguns dos grandes desafios que já vos surgiram, Simão, quero lembrar 1 ou 2 assim mais complicados? Este foi um exemplo, por exemplo, o Sr. Jorge. Mas, sim, temos vários. E temos muito boas histórias de sucesso, que é bom. Claro que também temos casos em que nós temos uma coisa boa, que é conseguimos sempre salvaguardar o lado da casa, não é? Portanto, nós queremos 2 coisas: queremos reabilitar a casa e reconstruir a vida. A vida demora sempre mais tempo. Claro. E, portanto, conseguimos sempre garantir que esta pessoa... Não é com o cimento. Exato. Esta pessoa não tinha casa de banho, mas passou a ter. E isto não há... É um facto, não é? Portanto, esta pessoa já tem a possibilidade de poder tomar um banho, já tem uma oportunidade de, se quiser... Outra coisa é, esta pessoa que nunca usou uma casa de banho, como é que agora vai perceber que isto é uma mais-valia e que vale a pena? E já temos histórias também e que é preciso acompanhar, que é: a pessoa já tem casa de banho, mas continua a ir ao mato fazer as suas necessidades. Parece aquelas coisas das câmaras quando oferecem casas, e há pessoas que depois criam as galinhas da banheira e plantam uma horta no lavatório. É mesmo isso. E portanto, nós também, o nosso modelo ainda não dá resposta a tudo. Estamos agora, felizmente, a conseguir... ter uma estrutura, e temos uma pessoa alocada já também a isto, a criar uma rede de apadrinhamento. Os voluntários acabam por ficar com uma ligação muito grande às pessoas e, portanto, conseguimos fazer este acompanhamento mais personalizado, de ir ligando, de ir visitando, também com estruturas locais. Portanto, é isso. Nós estamos maioritariamente, os nossos voluntários são de Lisboa, Porto e, portanto, centros universitários, porque a maioria são universitários, mas depois fazemos os programas muito centralizados e, portanto, não temos ninguém em Lagoa. Tem que ser ali, temos que arranjar uma resposta local em Lagoa para visitar, para cuidar. É muito importante também falar destes apoios que vocês têm, das parcerias de impacto, são muito importantes. Tem grandes empresas que vos ajudam muito, as IKEAs, os Saint-Gobains, Westport, as EDPs, Galp, Schertz, as tintas Barbeau, por exemplo. Há muita coisa. Se vocês receberam também uma série de prémios, como nestes World Habitat Awards há 4 anos. Sei que também estão a surfar esta eficiência energética, é uma coisa que também nos preocupa, não é? Sim, é isso. É muito simbiótico aqui a pobreza habitacional e a pobreza energética, e acabamos por estar muito focados nisso e estamos a surfar porque efetivamente é uma coisa que está, é um tema que está na berra, não é? Exatamente. Há muito financiamento dedicado a isso e acaba por fazer um match perfeito com aquilo que nós fazemos. Portanto, este ano fizemos N medidas de isolamento térmico, de janelas, de portas, de substituição de telhados, de painéis solares, tudo isso, que também fazemos com a ajuda de muitos parceiros, um deles também é a EDP, nessa ótica, mas que de facto depois muda também muito a vida das pessoas. Portugal, como também dizia, como falámos, as casas são péssimas termicamente e as pessoas passam muito frio e passam muito calor. A pobreza energética é muito marcada cá em Portugal. Sim. Estavas a falar desta ligação aos voluntários depois dos campos. Fica alguma ligação a estes voluntários também? Sim. Os voluntários também têm muitas histórias, é giro. E eu próprio fui voluntário, portanto, o Just a Change, eu também sou beneficiário do Just a Change. Digo isto às vezes, que o Just a Change também mudou a minha vida, e ao ponto de me ter feito, lá está, ir para o Porto e não saber bem para onde é que isto ia, e hoje em dia estar profissional para o nisto Porto há com 7 anos. Exatamente. E como eu, há outros da equipa que foram voluntários e fizeram a escadinha de eu tirei engenharia, eu tirei informática, etc. Mas o que eu quero neste momento é dar uns anos da minha vida a que este projeto cresça e que isto me faz sentido.
E temos muitos, lá está, que repetem. Nós temos também a história de um beneficiário, de um voluntário, Sebastião, que hoje em dia faz pescados, portanto é quase como se fosse um mestre de obras e tirou engenharia mecânica e portanto o Just a Change fez tanto Just que já sabe tanto de obra que hoje em dia disse, ok, vou estar aqui uns anos a trabalhar na construção. Obviamente isto é um lado mais profissional, mas também obviamente temos o lado social o Just de facto preenche aqui muita vida de muitos voluntários, temos muitos testemunhos, porque também a maioria diz, foi um voluntariado, primeiro, mãos na massa, isto custa-nos, é um voluntariado suado. Porque isto é duro, exatamente, e ficam cheio de dores de costas ao fim do dia. É duro e é isso, trabalhar nas obras não é para doce, claro. Carregar sacos de cimento e vais para o telhado, com segurança, obviamente, mas... Claro, vocês isso cumprem tudo, têm as luvas, os capacetes, quando é preciso tudo, sim, temos fiscalização de segurança, mas é muito duro mas também é altamente impactante. Em 2 semanas eu vi uma casa que não tinha casa de banho e eu contribuí, pus lá o azulejo, ajudei a pôr a eletricidade, etc. E ligar os canos Isso mesmo, e portanto as pessoas veem um antes e depois que os agarra muito. Isso pode ver, aliás, no vosso site tem muitos casos de antes e depois, muitos filmezinhos, estão muito bem feitos, vocês fazem bem documentar as obras todas. Esta questão de, por exemplo, pessoas que tinham as contas da luz e da água cortadas há 20 anos, de repente voltam a ter tudo. Quem é que depois lhes assegura um bocadinho este pagamento, estas contas, que voltaram a ter que pagar e às vezes ainda não têm emprego? Sim. Aí, às vezes, pedem-nos ajuda. E nós damos ali um pé de meia para os primeiros meses, etc. Muitas vezes as pessoas recebem muito pouco, não é? Recebem alguns rendimentos sociais de inserção, outros pensão de invalidez, outros pensão de velhice, etc. Mas o que nós tentamos é depois articular, lá está, com as entidades locais, portanto a Câmara, ficar mais atenta, dar um apoio, mas não deixamos as pessoas obviamente na mão. Exatamente. Até porque durante a obra há muito consumo, não é? Durante a obra estamos a usar os martelos pneumáticos, estamos a fazer a betoneira, estamos a usar a betoneira, estamos a consumir água para fazer a massa e portanto a própria pessoa que no seu dia a dia não usa pouco, de repente tem ali um acréscimo na fatura. É verdade. Qual é o futuro do Just a Change, Simão? Como é que tu vês isto daqui a uns anos? O futuro do Just a Change é continuar este trabalho por aí fora? Isto diz muito na área social, mas o futuro do Just a Change longínquo é extinguir-se quando não houver pobreza habitacional. Vamos ser realistas. Qual é o futuro? Exato. O futuro do Just a Change o ideal seria esse, não é? Conseguirmos continuar a ajudar cada vez a uma maior escala, como temos feito, cada vez melhor também, lá está, com estas áreas do acompanhamento mais personalizado a cada beneficiário, para não ser só este primeiro passo que fazemos já muito bem da casa, mas de facto nós fazemos 100 e são mais de 400 mil que precisam. Claro que não vamos ser nós a resolver todos, claro. Então, mas o futuro do Just a Change passa também muito por ser um player maior naquilo que são as políticas também, aquilo que se chama advocacy, não é? Que um player maior naquilo que é a pobreza habitacional. Agora estou a pensar, para terminar, temos 20 segundos, esta ajuda que nós podemos dar, qualquer pessoa pode dar, e para já estou-me a lembrar que já depois da manhã vai abrir um Starbucks aqui no Caixo de Toré. É verdade. Não é? E portanto é uma loja nova do Starbucks e a totalidade das receitas vai reverter para o Just a Change. Já a terceira destas aberturas com causa, isto é muito importante. Mas além da consignação de IRS, que é talvez a forma mais fácil, e que, por exemplo, em 2022 angariaram 50 mil com isso. Exatamente. Que não saiu do bolso de ninguém, é mesmo do Estado. Sim. E que 50 mil são 4 casas que vocês recuperam. É verdade. É impressionante. Mas outras maneiras, isso ao vosso site e podemos ser doadores, construtores? Regulares, claro que sim. Acho que ser voluntário também de mãos na massa é uma ajuda. Se tiverem alguma skill mais técnica também pode vir a ser útil. Também há voluntariado técnico, não é? E mais profissional. E depois seguir-nos, estar atento, saber, quanto mais pessoas souberem de facto desta pobreza habitacional, que é muito escondida e pouco falada. Exatamente, com a pobreza à porta fechada, como dizia o colega teu. É impressionante essa expressão. Ajuda muito a associação, esta awareness. Simão Sousa, quero-te agradecer muito a tua passagem por aqui, foi muito bom falares um bocadinho do Just a Change, da importância disto. Já sabemos que pelo vosso site Just a Change podem, sites e TikToks e Facebooks, Instagram, LinkedIn, Twitter, vocês estão em todo lado, ainda bem, podem de facto ajudar nesta causa tão importante contra a pobreza habitacional. Bem-ajas, Simão, e até à próxima. Muito obrigado.